Oi, pessoal! Que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje eu vim aqui contar mais uma história para vocês. Essa história está lá na Bíblia Sagrada. Ela encontra-se lá no livro de 1 Samuel. Lá em 1 Samuel conta a história de uma mulher. Essa mulher, ela queria muito algo e aí ela orou a Deus. Você sabe o que é orar? Orar é a gente conversar com Deus, é a gente contar para Deus como foi nosso dia, é a gente pedir algo para Deus, é conversar com Deus, é você ter um momento, você separar um momento do seu dia para você ter uma conversa com Deus, igual a gente está conversando aqui agora, porque Deus, Ele é nosso amigo, Ele te ouve, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar conselho, porque Deus é o nosso melhor amigo. E nessa história também vai falar sobre fé. Você sabe o que é fé? Fé é você acreditar em algo que você está pedindo muito, mas que ainda não aconteceu, que ainda nem existe, mas você acredita que vai acontecer. É você ter a plena confiança no nosso Deus. E hoje eu vou contar para vocês a história de Ana. Essa daqui é a Ana. Ana, ela era uma mulher muito triste. Ana, ela era casada com Eucana. Eucana, seu esposo, era um excelente marido. Ele tratava a Ana de uma forma muito especial. Ele era carinhoso, ele era atencioso, ele não deixava faltar nada para Ana. Ele fazia de tudo para ver Ana muito feliz. Mesmo ele sendo um bom esposo, Ana, ela era triste. Sabe por quê, criança? Porque Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E isso deixava o coração de Ana muito triste, porque os filhos, eles são herança do Senhor. E Ana, ela não tinha filhos. As outras mulheres tinham filhos. E naquela época, quem não tinha filho, as pessoas esnobavam, as pessoas tiravam sarro, as pessoas debochavam de Ana. E Ana ficava muito triste com tudo isso. E Eucana, seu esposo, ele ia todos os anos até a cidade de Siló. Lá ele iria até um templo, como se fosse igreja, oferecer um sacrifício a Deus. Ele ia todos os anos e ele levava Ana e sua família. E não foi diferente. Ele convidou Ana para ir até a cidade de Siló. Foram até a cidade de Siló. Chegando lá, eles foram até o templo e Eucana ofereceu o sacrifício a Deus. E depois eles foram comer. Foi lá com a sua família para descansar, comer. E Ana, ela estava muito triste. O coraçãozinho dela estava muito abatido. Ana não conseguia nem comer. Ela não conseguia conversar muito com as pessoas. Ela não conseguia ser feliz. O coraçãozinho dela estava muito triste. Ela queria muito um filho. E aí, Ana deixou o pessoal lá conversando, comendo, e Ana foi até o templo. Chegando lá, Ana se derramou na presença de Deus. Ana chorou, Ana estava orando, mas Ana orava com o seu coração, porque ela não conseguia nem falar. Os lábios dela mexiam, mas não saía voz. Ana se derramou na presença de Deus. Ana pediu a Deus que ela queria um filho. E enquanto Ana estava orando, Eli, que era o sacerdote daquele templo, como se fosse o pastor daquele templo, ele viu aquela mulher orando, mas não saía voz. Ele via mexer os lábios, mas não saía voz. Ele pensou que Ana estava embriagada. Ele pensou que Ana estava bêbada. E então ele foi lá conversar com Ana.
minha senhora, você está bêbada? E Ana respondeu para Eli: Não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu estou me derramando na presença de Deus. Eu estou orando, pedindo para que Deus me dê um filho, porque eu sou estéril. E Eli respondeu para Ana: Deus vai conceder o desejo do seu coração. Se aquilo que você ora, se aquilo que você pede for bom, Deus vai fazer acontecer. Crianças, naquele mesmo momento, o semblante de Ana mudou. Ana não estava mais triste. Ana ficou muito feliz. Ana acreditou no que o servo Eli havia falado para ela. Ela teve fé. Naquela palavra que ele disse para ela que Deus havia de dar o que ela estava pedindo, Ana já ficou feliz, ela acreditou. E aí, quando seu esposo chegou perto dela, ela contou para Eucana, para seu esposo, o que o sacerdote Eli havia falado para ela. E Ana ficou muito feliz, Ana já acreditou naquilo que o profeta havia falado para ela. Então, crianças, passou alguns meses e adivinhem? Deus respondeu à oração de Ana. Deus deu um filho a Ana. Ana deu o nome desse filho de Samuel, que quer dizer eu pedi ao Senhor. E Ana ficou muito feliz. Deus havia dado o filho de Ana, Deus havia respondido à oração. E aí, Ana, ela havia feito um voto com Deus. Ela havia falado para Deus que, se Deus concedesse um filho a ela, que quando ele crescesse, Ana iria dar a ele para morar lá no templo, para servir a Deus. E aí, passou-se alguns anos e Samuel cresceu. Samuel já estava grandinho. Então Ana foi até a cidade de Siló, junto com o seu esposo, e eles foram até o templo, porque Ana, ela havia feito um voto com Deus e ela iria cumprir o que ela tinha falado para Deus. E aí, ela foi até o templo e encontrou Eli, o sacerdote, e ela disse para Eli: Eli, Deus me deu um filho e eu tinha feito um voto com ele que se Deus me desse um filho, eu iria deixar ele na presença de Deus, eu iria deixar ele trabalhando na obra de Deus, junto com o Senhor, que eu quero que Samuel seja um profeta de Deus. E aí, Eli recebeu Samuel com muito carinho. E Eli iria cuidar de Samuel, iria ensinar Samuel as coisas de Deus, a andar no caminho de Deus, né? E aí Ana, ela foi-se embora. E todo ano Ana iria lá visitar Samuel. Então, crianças, a história de Ana nos mostra que quando nós pedimos algo para Deus, se Deus vê que vai ser bênção na sua vida, se Deus vê que vai ser bom para você, Ele te dá. Porque o nosso Deus, Ele responde a nossa oração de 3 formas. Ele pode responder você de imediato. Você pedir algo para Ele em oração e Ele já te dá, que é o sim, né? Mas, às vezes, Deus responde a gente com espera, né? Às vezes faz tempo que você está pedindo algo para Deus e ainda não aconteceu. Então quer dizer que Deus está pedindo para você esperar, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, né? Então a gente deve esperar em Deus. E tem também a resposta que é o não. Às vezes Deus, ele não dá o que você está pedindo, porque Deus, ele já conhece o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer com a gente lá no futuro. E aí Deus às vezes não permite algo na sua vida para que você, porque talvez não seja uma coisa boa para você. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por cada oração que a gente faz, por cada conversa com Ele, onde Ele nos dá a resposta do sim, do não, do espera. Nós só devemos ter fé, nós devemos ter a confiança no nosso Senhor, porque o nosso Deus,
Ele faz o impossível, igual ele fez na vida de Ana. Ana, ela não podia ter filhos, mas Deus fez Ana ter filho, porque Ana orou, Ana conversou com Deus. E se você, que está aí do outro lado, está passando por algum problema, está querendo pedir algo para Deus, conversa com Ele, tira um momento do seu dia para você conversar com Deus, para você contar para Deus o que você está passando. Deus, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, mas Ele quer que você se abra com Ele, porque o nosso Deus, Ele não é intruso. Deus, Ele quer que você peça para que Ele faça na sua vida. Ele quer que você tenha esse contato com Ele, porque o nosso Deus, Ele espera que a gente convide Ele para entrar no nosso coração. Então, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu quero que você tenha fé, que você acredite na sua oração, porque Deus, Ele vai fazer por você. Então, crianças, vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Deus, vamos orar e ter a confiança, acreditar que o mais Deus fará por nós. Feche os olhos, então. Meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, e eu não sei qual é o pedido, ó Pai, qual é a situação que a pessoa que está atrás deste vídeo está passando, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe os desejos dos nossos corações, ó Pai. Como o Senhor fez na vida de Ana, ó Deus, algo que era impossível aos olhos dos homens, mas foi possível para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Crianças, eu espero que vocês tenham aprendido como Ana a orar, a conversar com Deus e a acreditar, porque Deus, Ele escuta a nossa oração. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.